Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi. Vamos para mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira. Coletiva feliz, né? Ontem à noite o Palmeiras venceu não, empatou com o Atlético Mineiro, mas foi como se fosse uma vitória, porque o resultado trouxe a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, um adversário difícil, Atlético Mineiro, com o Filipão, né? Dificílimo, jogou bem o Atlético, mas o Palmeiras foi melhor, o Palmeiras soube controlar o jogo, acho que praticamente todos os seus momentos, e mesmo assim a classificação veio no último minuto, só no apito final, porque estava por um gol. O Palmeiras não conseguiu ampliar a vantagem que construiu no Mineirão, e o jogo foi tenso, foi emocionante até o final, mas o final foi feliz para nós, para o Palmeiras. Após o jogo, então, o Abel Ferreira, junto com o Everton, eu achei que ia ser o Zé Rafael, mas foi o Everton quem participou junto com o professor Abel Ferreira da coletiva para a Conmebol. Vamos ver como foi. O jogo foi tão duro, tão equilibrado, e como é a Libertadores, acho que os dois jogos foram assim. E na primeira partida você falou da questão da defensiva, que você tem que organizar defensivamente o time, e ofensivamente os jogadores meio que vão sozinhos por talento, alguma coisa assim. E acho que defensivamente, quando as coisas funcionam, né, é uma coisa que o técnico gosta, porque é muita tática. Tô falando isso porque, taticamente, para jogar defensivamente, os jogadores têm que entender muito do jogo, né? Tem que fazer visão, cobertura, saber muito do jogo, entender taticamente do jogo. Eu queria que você falasse do Gustavo Gomes e do Zé Rafael, que hoje fazem uma função tática impressionante. O Gustavo Gomes, no primeiro jogo, ele orientava muitos jogadores do lado para falar o que tinha que fazer de marcação, cobertura, enfim. Para mim, são jogadores acima da média. Eu queria que você falasse desses jogadores especialmente, nesse entendimento que o jogador tem que ter para trabalhar defensivamente. Obrigado. Olha, eu falo muito com os meus jogadores que defender tem muito a ver com o caráter e o compromisso, e atacar para mim tem a ver com muita organização, mas a missão do treinador principal é ensinar aos jogadores o jogo, ensinar a tática. Essa a tática é responsabilidade só do treinador. A técnica é dos jogadores, a física é dos jogadores, e a mental, fazemos aqui 50-50, que o treinador também pode ajudar. A tática é treinador, o resto são os jogadores. Nós ensinamos, a minha função é ensinar os jogadores a jogar com bola, e eles durante o jogo, segundo eu sei, as estatísticas andam na média entre 2 a 3 minutos, portanto eles passam mais de 90 minutos, porque agora os jogos têm entre 90 a 100, mais de 90 minutos têm que correr sem bola, têm que saber correr bem, e é isso, essa é a minha função enquanto treinador, é ensinar não só esses dois jogadores que falaste que fizeram um grande jogo, mas eu hoje, se me permites, eu recuso-me a falar só desses dois jogadores, porque eu acho que a equipa teve muito bem, apesar de ter sido um jogo equilibrado e difícil. Nós tivemos muito mais oportunidades do que o nosso adversário teve uma, com todo o respeito, eu não me lembro dele fazer uma defesa. A única que eles tiveram foi uma diagonal do Paulinho, que depois atirou ao lado. Agora nós na primeira parte podemos chegar ao intervalo com 2 golos e ter a eliminatória resolvida, mas hoje o que fica aqui, na minha opinião, grande caráter a seguir a jogar de trás, a seguir a jogar pressionados, com o nosso ataque começar nos pés do Everton. Falhámos apenas uma, e pode acontecer, que foi um passe que ele ligou no Gomes e perdemos, mas nós estamos preparados para esse tipo de perdas de bola. Mas foi o que eu mais gostei, foi a coragem que nós tivemos, sempre que tivemos bola, nunca abdicámos de jogar, nunca abdicámos de fazer o golo, porque o nosso objetivo era esse, era fazer golos hoje. Infelizmente, na minha opinião, faltou uma coisa hoje só ao Palmeiras, foi fazer pelo menos 1 ou 2 golos. Ele se recusou a falar do Zé Rafael e do Gustavo Gomes na questão tática, para valorizar os outros, porque realmente o desempenho tático do Palmeiras como um todo foi excepcional. Mas a pergunta é válida, né? A gente enxerga como esses dois jogadores mencionados pelo repórter, aliás, muito boa pergunta, eu achei, como esses dois jogadores são atletas que têm total compreensão
da tática imposta pelo treinador, e o Abel fala, pô, tática é minha responsabilidade, o resto é deles. Mas quando você tem jogadores que entendem a parte tática, tudo funciona melhor. Por que o Palmeiras hoje tem movimentos tão automatizados, né? É uma máquina de jogar bola num bom sentido, em que tudo funciona bem, sem soberba, né? A máquina no sentido de que todo mundo sabe exatamente o que fazer. Está todo mundo muito bem instruído e executa bem. Porque não só tem um padrão tático já estabelecido em 3 anos de trabalho, mas os jogadores compram a ideia do treinador. E tem uma coisa que o Abel não mencionou, que eu acho importante. É o treinador saber vender seu método, sua tática, sua estratégia, o porquê das coisas tem que ser assim e não assado para os jogadores. Os jogadores têm que comprar a ideia do técnico, porque daí funciona. Quando o jogador olha um pro outro e fala, puta, esse técnico aí, esse professor aí tá com nada. É questão de tempo para o cara ser demitido, né? E o Abel, ele consegue vender a ideia dele para os jogadores. Então, esse é um dos méritos do Abel nesse trabalho de 3 anos que ele vem fazendo no Palmeiras. Quer dizer, uma coisa leva a outra. Ele tem bons métodos, ele convence os jogadores e a partir disso os jogadores executam e se doam, né? E correm o campo inteiro pelo esquema porque sabem, olha para fala assim, se a gente fizer o que esse homem está falando, nós vamos ganhar. E aí funciona. Então, quando a gente fica ameaçado de perder o Abel, quando o Abel dá sinais de cansaço, fala assim, pô, vou sair, não aguento mais, estou de saco cheio, bate o pânico na gente, porque com qual técnico a gente vai conseguir estabelecer esse status que a gente tem hoje com o Abel? Pode ser que consiga? Pode, ninguém é substituível. Pô, mas não pode ficar refém do Abel pro resto da vida. Uma hora ele vai sair. Mas quando ele sair, nós vamos sofrer muito, entre outras coisas, por causa disso. Porque até achar um cara que consiga, primeiro, desenvolver um trabalho competente como o Abel, é possível? É possível. E vender esse método para os jogadores antes que tudo comece a dar errado, é difícil, né? Então, mais méritos também para o Abel e também para os jogadores, né, mencionados pelo repórter e por todos ontem, porque ontem foi uma partida tática perfeita do Palmeiras. Todos desempenharam muito bem seus movimentos. Boa noite, o Everton, boa noite, Gustavo Solero da Rádio Bandeirantes. Abel, até com relação a essa situação que você falou, né, o Palmeiras poderia ter feito 1 ou 2 gols no jogo de hoje. Fica mais difícil também para o treinador com relação ao que o Palmeiras ofereceu dentro da partida, de olhar para o banco e buscar alguma troca, porque o Palmeiras, mesmo quando esteve observando o Galo, mudando já 5 jogadores, o Palmeiras ainda não tinha feito nenhuma alteração. Você acha que ia ser difícil mudar alguma peça se não fosse o Zé Rafael sentir alguma coisa pela intensidade do Palmeiras? E para o Everton, até aproveitando a deixa do professor, quando ele fala 50% do mental são dos jogadores, 50% ele ajuda vocês. Como que esse mental de atletas que já bateram mais de 150, 200, no seu caso, mais de 300 jogos pelo Palmeiras, ajudam também em jogos tão importantes e decisivos como esse do Atlético Mineiro? Pode falar. Boa noite. Senta direito, Pô, tava aqui ouvindo o senhor falar aqui, vai relaxando. Cara, na verdade, é bem o que ele falou anteriormente, né? É o verdadeiro professor, né? Não é... Eu não sei se o Everton ele ficou meio com medo que não fosse uma brincadeira, que fosse uma ordem do Abel. Senta à direita aí. Eu falei, não, calma, professor, eu tava só relaxando aqui. Será que ele entrou na brincadeira ou será que ele ficou com um pouco de medo do Abel até o Abel sinalizar com a expressão corporal que ele estava brincando com o Everton? Eu fiquei em dúvida agora. Não é o cara que nos ensina a sua tática, ensina também essa parte mental, que ela é muito importante dentro do jogo, tá com a cabeça fria, tá com a mente tranquila para poder apresentar bons resultados. E cada vez que você joga, você aprende e você se prepara melhor. Lógico que tem toda a preparação de treino, toda a preparação
física, mental, mas o jogo também te dá muita experiência. Cada vez que você joga mais, você vai aprendendo mais, você vai lidando com situações que são diferentes do dia a dia do treino. Então, acho que hoje tem um elenco, não só eu, mas como boa parte do elenco, tem mais de 100, 150, 200 jogos já pelo clube. Acho que isso traz um pouco de experiência nesse tipo de jogos. A gente tem mais tranquilidade, tem melhores as tomadas de decisões e fazer aquilo que o professor pede, se preparar bem e levar para dentro de campo. Acho que com a cabeça fria sempre se toma melhores decisões e hoje foi assim. A equipe mostrou o caráter dela em defender na hora que precisa, teve a chance para criar os gols e infelizmente não fizemos, mas acho que sai daqui é o caráter e aquilo que a gente se comprometeu a fazer do início ao fim a gente fez nos 2 jogos e a gente está feliz pela classificação. Mas ele basicamente corroborou com o que a gente mencionou agora há pouco sobre a liderança que o Abel exerce sobre os jogadores, né? Tudo isso que o Everton falou acontece porque o Abel sabe se vender, no sentido positivo, é claro, para o elenco. O elenco compra as ideias do Abel. Por quê? Porque faz sentido, porque funciona. Na prática, um olha para o outro e fala assim, tá funcionando, vamos fazer do jeito que esse cara tá falando. Então eles aprendem muito com o Abel. Então quando chama de professor, é porque realmente o cara tem bastante a ensinar. Não é o professor Lisca, com todo respeito ao Lisca, professor Wagner Mancini, com todo respeito ao Wagner Mancini, mas professor mesmo, aquele cara que ensina, que vai fazer os jogadores crescerem na carreira, quando não forem mais trabalhar com o Abel, serem atletas melhores, mais completos. Isso acontece quando você tem um líder como é o Abel e tudo que ele faz pelos atletas do Palmeiras e o rendimento que ele extrai dos jogadores do Palmeiras. Boa pergunta que fizeste. O nosso adversário tinha só 2 dias de recuperação, o que eu não acho justo, para te ser sincero, não acho justo, porque aconteceu-nos o mesmo contra o São Paulo, aqui. Vejam que o Abel, ele reclama quando o Palmeiras, ele enxerga que o Palmeiras é prejudicado pelo calendário, e quando o nosso adversário, ele entende que é prejudicado pelo mesmo critério, ele também menciona, quer dizer, não é choro. Quando ele fala, pô, a gente tem que descansar menos que o nosso adversário, a gente tem que jogar em gramado ruim, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Ele reclama quando o Palmeiras é afetado, mas ele também reconhece quando o mesmo tipo de situação faz com que a desvantagem seja do adversário. Então o que ele está falando? O Atlético jogou um dia depois que o Palmeiras no fim de semana, não foi isso? E aí ele está falando, pô, a gente teve um dia mais de descanso e isso não é justo. O nosso adversário teve mais tempo do que nós. Isso é uma vantagem, portanto nós tínhamos essa vantagem física, nós tínhamos de estar mais frescos. E a segunda, este jogo começou a ser ganho contra o Fluminense. Foi lá que nós começámos a ganhar este jogo. Com a quantidade de jogos que há, não há outra forma a não ser rodar a nossa equipa. E portanto este jogo começou a ser ganho não hoje, mas contra o Fluminense. Volto a dizer que contra o Fluminense eu não achei o resultado justo, mas eu costumo dizer que o resultado toma conta dele. E nós temos de tomar conta das nossas tarefas, como hoje, por exemplo. Sinceramente não achei o resultado justo, achei que nós devíamos ter ganho o jogo, mas o futebol em si mesmo é a eficácia. Acho que deveríamos ter feito. Com o Fluminense aconteceu exatamente a mesma coisa. Acho que a quantidade de oportunidades que nós tivemos, deveríamos ter feito mais golos, mas muitas vezes o futebol tem destas coisas. Mas sabíamos que ia ser difícil. Dar os parabéns ao Atlético Mineiro, dar os parabéns ao Filipão, porque é um treinador que eu gosto, é um treinador que esperou sempre o momento certo para poder fazer um golo e empatar a eliminatória. Nós sabíamos disso, mas eu acho que mais uma vez a nossa equipa mostrou, quando estamos todos juntos, quando estamos recuperados, quando estamos frescos física e mentalmente, somos extremamente competitivos. E ainda bem que passámos esta eliminatória, porque tenho a certeza absoluta, se nós não passássemos hoje esta eliminatória, estava em crise, não é? Eu acho que a única equipa que não está em crise neste momento no Brasil é o Botafogo, não é? E espero que não perca dois jogos, porque se perder 2 jogos também vai passar a estar em crise. Portanto, vão ter que esperar ainda, não é? Não vamos ganhar sempre. Vamos fazer o que temos feito em cada ano, ganhar títulos. Foi isso que nós nos prometemos. Já fizemos este ano, fizemos o ano passado,
fizemos no início e vamos continuar a fazer. Temos muitas ambições nesta competição e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para passar à próxima. Tudo bem? Mencionamos isso ontem no pós-jogo. Como foi importante ter poupado os jogadores contra o Fluminense. Talvez estivéssemos chorando e lamentando uma eliminação em Libertadores se a gente tivesse colocado o zoião nos 3 pontos do Maracanã para tentar salvar ali alguma chance de ganhar o Brasileirão. Então, mais uma vez, a estratégia de gestão de elenco do Abel me parece acertadíssima diante da estratégia de gestão de elenco que foi feita pela diretoria, pelo Anderson Barros e pela Leila Pereira. Então, com o que ele tem na mão, ele faz a gestão de energia, né? Não a gestão de elenco, a gestão de energia do elenco, estratégia acertada. A gestão do elenco, a estratégia de gestão de formação do elenco, que claramente está equivocada e que está tornando essa tarefa do Abel tão difícil a ponto de ter que sacrificar o Brasileirão, né? E sacrificar o Brasileirão, eu não estou querendo falar que o Palmeiras desistiu do Brasileirão, mas claramente não está priorizando o Brasileirão, até porque são 13 pontos de diferença hoje para o Botafogo e não tem como tratar igualmente as duas competições. Abel, boa noite. Boa noite, Everton. Até aproveitando esse gancho da sua resposta, não que seja uma novidade o Palmeiras passar para as quartas de final, tem sido constante assim nos últimos anos, mas passou por algumas turbulências, né? Jogadores contundidos, pressão de torcida por conta de reforços e tudo mais. E o quanto que essa classificação, até um jogo que poderia valer o ano, né? De repente sobraria só o brasileiro para o Palmeiras, quanto que você entende que essa qualificação pode personificar ainda mais uma equipe que já é cascuda nessa competição, e o quanto que você entende essa classificação? E para o Everton, né, o Atlético ele vinha de vários jogos sem vencer, aí contra o São Paulo o Hulk vai lá, acerta aquela falta lá e claro que imagino que você também, vendo aquele lance, né, imaginou o que pudesse acontecer aqui se a preparação foi um pouco mais diferente, porque é uma arma que o Atlético usa bastante. Bom, que eu pensei na hora que eu vi o gol, foi ainda bem que foi contra o São Paulo. Já fazia tempo que ele não fazia gol e a gente sabe quando tá muito tempo sem fazer gol, uma hora vai fazer, ainda mais um jogador do nível dele. E de verdade eu pensei ainda bem que foi contra o São Paulo. Nossa, ainda bem, né? Óbvio que treinei bastante a semana, esse chute de longa distância, esse chute que a bola balança mais e me preparar bem, porque a gente sabe que é um jogador diferenciado. Hoje ele teve ali 2, 3 chances também de chutar gol e não conseguiu acertar o gol e faz parte, mas acho que a minha preparação foi intensa, como tenho feito sempre, para jogar em alto nível. E que nem eu falei, ainda bem que foi contra o São Paulo. Como pega bem na bola esse Hulk, né? Tá louco. O chute dele é realmente muito chato e quando acerta, complica pro goleiro, porque ela dá a chamada descaída, né? Então não tem como o goleiro pegar. É praticamente um chute indefensável. Você fala assim, pô, o chute no meio da rua, como que é indefensável? Ela vem fora do alcance do goleiro. Ela só entra na altura, no raio de alcance do goleiro, quando ela já tá entrando. Quer dizer, só se o goleiro jogar dentro do gol, né, para salvar um chute desse do Hulk. Que ela fatalmente vai encobrir o goleiro. Ela vem de cima para baixo. É muito difícil quando ele acerta. Ontem ele não acertou. E como um cara que já brincou bastante na posição, posso dizer, quando você vai jogar com um cara, você sabe que o cara pega bem na bola, que o cara vai meter uns chutes de longe, você entra meio descompensado. Você fala assim, puta, eu não vou tomar um gol de longe desse cara, não é possível. Né? É um fator complicador na cabeça do goleiro. Ainda bem que o Everton é um cara experiente, é profissional, não é peladeiro que nem a gente. Então ele sabe muito melhor do que a gente lidar com esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, você vê como entrou na cabeça dele o lance do gol do São Paulo, contra o São Paulo no fim de semana. Assim, todas as equipas têm altos e baixos. Por exemplo, o Botafogo está em primeiro no campeonato, nem sequer passou à fase seguinte do Carioca, não é? Nós, por exemplo, ficamos em primeiro
no Paulista, não é? E soubesse aquela taça que eles têm lá, que é Guanabara, não é? Guanabara, não é? Já tínhamos mais um troféu, aqui é que não há, mas ficámos em primeiro. Ficámos em primeiro na Libertadores, a classificação do grupo e na geral. Portanto, há matéria-prima aqui dentro, há matéria-prima. Eu acho que está muito clara a filosofia do clube, vocês é que não entendem, e o treinador falou o que tinha que falar e não vai alterar uma vírgula daquilo que disse em janeiro, dos jogadores que nós precisávamos, não vai alterar uma vírgula daquilo que disse. Agora foram 9 jogadores embora, entraram 2, Rios e Arthur, e todos os outros, base. Nós fomos buscar a formação. Fomos buscar porque acreditamos na formação, acreditamos nestes jogadores, em todas as posições temos jogadores da formação, e vamos ter que ter paciência, vamos ter que os ajudar. Ainda hoje quem entrou muito bem, o Fabinho entrou muito bem. Muito bem. Por exemplo, portanto, ninguém nos garante que investindo muito ou investindo pouco, porque eu não consigo ir buscar 11 jogadores que temos neste momento na formação, eu ou tinha que ir à formação ou tínhamos que contratar. Isto é uma escolha que o clube tem que fazer. Agora há determinadas posições que nós falamos, que queríamos, mas o clube sempre mostrou essa responsabilidade desde o início, não foi eu que falei, foi a direção, que tem um limite. Eu também vos disse aqui que em relação ao reforço, íamos buscar como o Arthur, que não haja dúvidas para ninguém, ou então olhamos para dentro e valorizamos os que têm dentro e que têm jogado muito bem. Agora vamos ganhar e perder como sempre acontece em todas as equipas, vamos ter momentos como hoje, de consistência, de casca, de uma equipa que sabe aquilo que está a fazer. Vamos ter outros momentos que vamos perder, porque é assim que acontece. O futebol, às vezes parece difícil explicar o futebol, mas para mim o futebol é muito simples. Umas vezes vais ganhar, outras vezes vais perder. O que é importante é tu vês a tua equipa do primeiro ao último segundo a lutar para ganhar, como foi hoje, como foi contra o Fluminense, como foi com o Botafogo aqui em casa. Outro resultado para mim é fora da caixa, mas isso é para mim. Vocês não têm que ter a mesma opinião que eu, e até é bom que haja o contraditório, porque isso é que nos ajuda a querer ser melhores, quem quer ser melhor, não é? Portanto, este é o nosso caminho, não é de hoje, foi desde que chegámos. Quando chegámos nós tínhamos 5 jogadores da formação, tínhamos o Menino, tínhamos o Patrick, tínhamos o Renato, tínhamos o Wesley, tínhamos o Verón, tínhamos o Danilo, 6, não é? E agora temos 11. Vendemos uns, outros tiveram que sair, e isto é assim. Não posso garantir que todos vão ficar no clube, vai depender do seu rendimento. Agora nós vamos lhe dar oportunidade no tempo certo, na hora certa. Ainda agora temos o Kevin, que vejo alguns a querer calma, não é? Porque para o Kevin entrar o Dudu tem que ficar de fora, ou só se vendermos o Dudu, porque isto não é assim, eu não consigo. As regras do futebol são muito claras, só podem jogar 11, só podem entrar 5, não é? Eu não faço milagres. Por mim jogavam todos, mas não adianta. Para jogar 11 é preciso abrir espaço, não é? Quando tem em cima. Agora, fico acima de tudo feliz, porque vocês sabem, quando temos o nosso 5 a top, como é o Zé, não é? E foi algo que nós... Peraí, antes dele falar especificamente do Zé Rafael, ele falou no começo do ano que queria reposições, né, para o Scarpa e para o Danilo. A reposição do Scarpa acabou sendo o Arthur no meio da temporada, meados da temporada, né? Tanto que ele não pôde jogar a Copa do Brasil. Por quê? Porque acreditava-se que a entrada do Endrick e deslocamento do Rony supriria a saída do Scarpa. Não rolou e perdemos a Copa do Brasil por conta dessa avaliação equivocada, e faz parte. A gente não vai acertar sempre em todas as avaliações. Eu me incluo entre os que achavam que o Endrick ia entrar e ia resolver o problema. E tinha a reposição do Danilo, que está sendo feita até hoje com o Gabriel Menino de uma forma adaptada. Na verdade, quem está repondo o Danilo é o Zé Rafael, e o Menino está repondo o Zé. Se bem que ontem eles inverteram isso toda hora. Eles já criaram uma dinâmica de automatização ali, de ocupação de espaço muito interessante. Mas de toda forma ele está falando, olha, eu pedi um 5 e não veio, e a gente está usando o Gabriel Menino. E aí ilustrou nas quantidades, né? A gente perdeu 9 e contratamos 2 e o resto veio da base. E de fato subiu um monte de jogador da base, né? Garcia, Naves, Vanderlan, Fabinho,
agora o Kevin, na frente o Jonathan, o Luiz Guilherme, então já fechou o 7, que dá a diferença, né? De 2 para 9. Então ele fala, olha, isso aí é a estratégia da diretoria. E ele podia vir na frente da câmera e, sabe, apontar o dedo para a diretoria e falar assim, ó, eles que estão fazendo isso e eu pedi jogador, eu ainda quero jogador. Ele fala assim, não, nós temos que entender a estratégia da diretoria, blá, 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 blá. Ou seja, ele leva a ferro e a fogo a frase que ele mesmo cunhou de todos somos um. Ele pode até não concordar intimamente, internamente, ele e o espelho. Mas ele fala, é isso que eu tenho e eu vou aceitar e não vou ficar criando caso em público. Não sabemos o quanto ele cobra isso internamente, né, fechado ali na academia de futebol. Mas ele não cria situações de problema publicamente, né, o que é mais uma demonstração aí de espírito, de corpo, né, que tem o Abel. Agora, que é fato que tudo seria mais facilitado e os títulos viriam com mais, com menos esforço, mas com menos dificuldade, se o Palmeiras tivesse um substituto para o Gustavo Scarpa desde o início do ano. Provavelmente estaríamos ainda na Copa do Brasil e teríamos mais opções para não ter que ficar poupando tanto jogador no Brasileirão, então estaremos mais próximos do Botafogo no Brasileirão e não teríamos passado tanto sufoco quanto passamos agora, né, nessa classificação contra o Atlético Mineiro. Se bem que também esse sufoco tem a ver com o fato do Palmeiras não ter acertado o gol ontem, mesmo tendo jogado muito melhor do que o Atlético. Queríamos outro igual a ele, não é? Mas acho que vai ser difícil encontrar igual a ele, porque ele está impossível, está um monstro. Zé Rafael, ele está falando, né? Uma máquina, só espero que o joelho dele esteja firme, porque hoje, e sobre isso é que ele hoje jogou a 70% daquilo que ele pode, mas obrigado a ele por todo o sacrifício que ele faz. Nenhum dos meus melhores sonhos pensei que ele ia passar de uma nota 6, que eu acho que ele era um 8 de 6, para um 5 da nota 10. É top o que ele fez hoje no jogo, nos ajudou muito. Ele tá falando que o Zé Rafael era um 8 nota 6? Tá sendo rigoroso, hein? Tá sendo rigoroso. Ele já era um 8 muito bom nas temporadas passadas, antes de virar 5, como ele virou hoje. Muito, e só espero que ele não tenha nada, porque é um jogador realmente que nos equilibra muito a nossa equipa e nos dá uma dimensão muito grande. Boa noite, Abel. Parabéns. Foi uma partidaça, né, do Zé Rafael ontem. Uma partida, assim, daquelas de... se o Palmeiras vier a conquistar essa Libertadores e a gente for lembrar da campanha... A gente tem esse costume, né? Quando o Palmeiras é campeão, a gente lembra todos os jogos das campanhas vencedoras com muito carinho. Por exemplo, a Libertadores de 99, a gente não esquece nunca aquela partida em São Januário contra o Vasco, 4-2. O Alex e o Paulo Nunes, principalmente, arrebentaram com o jogo. Se o Palmeiras vier a ser campeão desta Libertadores, a gente vai lembrar o jogo da volta contra o Atlético Mineiro, o quanto jogou o Zé Rafael, né? A gente lembra da partida do César Sampaio contra o São Paulo no Brasileiro de 93, sabe, as partidas icônicas. Acho que a torcida do Inter nunca vai esquecer o que jogou o Falcão aqui contra o Palmeiras em 79, na semifinal de 79. Partidas icônicas. A de ontem foi a partida do Zé Rafael. O jogo do Zé Rafael. Vamos lembrar disso se o Palmeiras for campeão. Se o Palmeiras não for campeão, a gente vai acabar esquecendo. Pela classificação, boa noite, Everton, Regis do Tifose 14. Eu ia falar sobre o Zé Rafael, essa era a minha pergunta, mas você já respondeu. Eu queria que você falasse então do posicionamento do Rafael Veiga. Se com a revelação dele jogar entre os volantes no jogo passado, se você teve que mudar isso e dando mais liberdade hoje pro Gabriel Menino no meio campo. E pro Everton, eu queria que você falasse um pouquinho da segurança que é ter Gomes e Murilo na sua frente. Bom, são dois grandes jogadores que se entendem muito bem ali atrás, que conversam bastante, que orientam muito. Jogadores de altíssimo nível, que têm passado muita segurança. A equipe em toda tem voltado
a fazer o que o professor tem pedido, que defender é caráter, defender depende do nosso esforço e não é só dos dois, em si é da equipe inteira. Então, quando a equipe se propõe a defender bem, a ter caráter na hora de defender, as coisas acontecem como aconteceu hoje. De fato, foi um dos jogos que eu menos peguei na bola com as mãos, né, com pés, até que foi bastante bola, mas com a mão não fiz nenhuma defesa no jogo e isso vem da segurança da equipe, de não dar chance para o adversário, de entender o jogo do adversário. Acho que por isso também que a gente vem para o jogo sem dúvida do que o adversário vai fazer, como ele vai nos atacar, como a gente pode atacar eles, e quando a gente entende bem o que o adversário pode nos causar de dano e a gente consegue neutralizar bem, acontece o que aconteceu hoje. Praticamente não trabalha no jogo e eu estou feliz, né? Por isso a minha função, eu falo sempre, sai do jogo quando a baliza é 0, eu estou feliz, independente se eu faço defesa ou não. Acho que essa é a minha função, e estar com a equipe bem consistente, né, com todos, ajuda muito. Eu acho que hoje o objetivo era esse, era só não sofrer gol que classificava, então o objetivo foi alcançado. Impressionante que mesmo numa pergunta feita sob medida para encher a bola dos zagueiros, ele enche a bola dos zagueiros, mas sempre sobra um pouco para o Abel, né? De como eles elogiam o Abel, de como eles estão se sentindo seguros, satisfeitos, protegidos por terem um comandante como o Abel. A pergunta era para falar sobre a dupla de zaga, mas o Everton falou, mas o chefe aqui... O chefe é bom, né? Boa pergunta a que fizeste. Hoje... Aliás, boa pergunta do Regis. Não só pela pergunta em si, mas porque ele teve que mudar em cima da hora. Porque normalmente quando a gente vai fazer a pergunta na coletiva, a gente pensa antes, a gente já chega preparado antes, né, para fazer a pergunta. Um cara bom, ou ele tem a segunda e até uma terceira pergunta no bolso, caso alguém queime, como aconteceu nessa do Zé Rafael, ou tem que pensar rápido, né? E não sei qual foi o caso do Regis, mas de qualquer forma a pergunta do posicionamento do Veiga, feita ali de bate-pronto, também foi bem interessante. Vamos ver o que o Abel fala. Hoje o Veiga tinha uma marcação individual. Hoje, ontem, né? Andou sempre a caçá-lo, foi o que aconteceu. Eu costumo dizer que se os jogadores forem inteligentes e perceberem que vocês aqui chamam o jogo das damas. Pronto, é preciso às vezes dar uma peça para comer, para depois comer duas. Isso eu disse-lhe, às vezes os jogadores aqui ficam, professor, mas eu não toco na bola. Não, às vezes não, às vezes estar quieto é jogar bem. Essa é a minha função. E portanto, nós fechamos o Otávio com o Veiga, ou seja, o Otávio caçou o Veiga para onde ele andava, mandei-o estar mais que tudo posicionado no meio, não precisava de correr muito. Isso libertava o Ioran, ajudava o Hulk a pressionar na frente, isso libertava muitas vezes o Zé. O Zé hoje foi para o Veiga estar marcado, eles só tinham 3 médios, com o Ioran a ajudar o Hulk na frente, o Zé ia estar livre, e para fazer paredes com o Zé, tínhamos o Dudu a vir para dentro para a bola entrar, Murilo, Dudu, Zé de frente, para depois seguir jogo, ou no Menino ou no Veiga, porque depois o Otávio ou saía no Menino ou saía no Veiga. E depois tinha o Bataglia um bocadinho mais posicionado, e nós várias vezes mandamos o Menino a vir para o corredor direito, poder vir buscar ali a bola para sair dessa marcação individual. Nós estudamos bem o adversário em relação a isso. É uma equipa que caça, é uma equipa que faz muita marcação individual também, e na minha opinião, como te disse, apesar do jogo ter sido 0-0, nós deveríamos, às oportunidades que criamos, quer na primeira parte, quer na segunda, ter feito golos. Infelizmente nós não conseguimos ter a calma necessária no último terço para o melhor remate, o melhor cruzamento, a melhor decisão. Não tivemos, fomos muito precipitados aí. Acho que foi o ponto menos positivo do jogo, foi nós não termos conseguido fazer o golo, mas tudo o resto, a nossa organização, a forma como criámos espaços. Na segunda parte mandei abrir um bocadinho mais o Dudu para criar aquele espaço de dentro para o Piqueiras poder vir por dentro e poder ganhar as costas, com o Rony na frente. O Menino também, já que estás a falar nele, eu costumo-lhe dar nas orelhas aqui, porque ele é distraído, e distraído a partir dos 60 minutos, que ele começa a ficar cansado e a perder o foco. Acho que hoje fez um jogo extraordinário, espero que ele continue a manter os pés no chão, que os nossos capitães o ajudem também, porque é um jogador que, quando está focado do início até ao fim, e consegue mesmo sobre cansaço estar focado nas tarefas que tem que realizar, nos pode ajudar muito. Faz ali uma dupla muito forte com o Zé, e portanto acho que, falando dessa dinâmica do Menino, acho que te acabei por explicar.
com estes 3, 4 jogadores, com o Dudu a poder flutuar por dentro ou o Dudu a abrir para o Piqueires vir por dentro, acho que conseguimos eliminar muitas vezes ou encontrar o homem livre, ou o Zé ou o Menino. Foram os jogadores que tinham mais responsabilidade de fazer a construção do jogo, e acho que o conseguimos. Pena, como te disse, foi não termos traduzido isso em golos, porque isso é o que conta no final, é fazer golos. Que interessante, né? Essa explicação completa do Abel de qual foi o papel, não só do Veiga, mas também do Gabriel Menino. Então, tudo isso foi falado ontem no nosso pós-jogo, modéstia à parte, tá? A gente observou toda essa movimentação, isso foi mencionado. Principalmente o papel do Veiga, absolutamente marcado pelo Otávio. E aí, quando isso acontece, o papel dele é jogar sem bola. É tirar um jogador dele da marcação e abrir espaço para que os outros aproveitem. E aí ele mencionou o Dudu, o Piqueires, o Zé e o Gabriel Menino. E aí também mencionou todas as características do Gabriel Menino mentais, né? De como ele se perde durante o jogo, de como ele está tentando corrigir isso e de como ontem o Gabriel Menino foi muito bem, conseguiu controlar essa tendência dele de se desligar, de viajar na maionese durante as partidas. E ontem ele fez uma partida focadíssima, importantíssimo, né? No preenchimento de espaços ali no meio campo, principalmente em função do Veiga estar super marcado pelo Otávio, que foi um erro que o Filipão cometeu lá no Mineirão e que ontem ele não repetiu. E aí, como o Palmeiras está preparado para essas variações, para essas mudanças, para essas situações que a gente não prevê antes do jogo começar. O Otávio colou no Veiga, hoje o Veiga não vai pegar na bola, beleza, mas ele vai continuar jogando, ele vai continuar puxando, abrindo espaço para que outros aproveitem. Isso acontecia muito com o Alex, lembram? O Alex Sotan? Que técnico que deixava o Alex livre quando vinha jogar com o Palmeiras no Parque Antártica? Aí, aquele dorme. Não, é porque tem um cara em cima dele. A função dele hoje não vai ser jogar com a bola, vai ser jogar sem. E isso já faz 20 e tantos anos. E continua a mesma coisa. Isso aí não vai mudar nunca no futebol. E acabou, né? Acabou? Acabou. Então é isso. Mais uma ótima coletiva, né? Dessa vez com aquela dinâmica de 2 entrevistados, o treinador e o destaque dentro de campo. Pelo fato do Palmeiras não ter sofrido gols, ter ficado baliza a 0, o escolhido foi o Everton. Sempre legal ver o que o Everton tem a dizer, sobretudo a visão dele, a perspectiva dele ali de trás, né, do gol. Mas era legal se tivesse sido o Zé Rafael, né, que jogou demais ontem. Que partida monstruosa fez o Zé Rafael ontem. Tomara que a gente lembre desse jogo por muitos e muitos anos com o título do Palmeiras nesta Libertadores. Porque daí a gente vai falar, pô, naquele jogo das oitavas, o Zé Rafael foi demais. Beleza, turma? Obrigado a todos, então, pela companhia. Seguimos o nosso trabalho. Siga as nossas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal, né? Ative as notificações para ser notificado sempre de todos os vídeos, inclusive os curtinhos, que estão cada vez mais presentes na nossa programação, e torne-se um padrinho do nosso projeto, né? Aponte o seu celular aqui para o nosso QR Code, que está aqui embaixo de mim, aqui, né? No cantinho direito da tela. Aliás, layout desenvolvido maravilhosamente pelo Bruno e pela Natália. Se vocês gostaram do layout, nosso novo layout aqui dos nossos vídeos e futuramente também de todo o nosso site, peça um orçamento para você de design com a Natália e com o Bruno. Tá, no canto esquerdo ali tem 2 QR Codes ali. Eles trabalham em conjunto, você pode escolher qualquer um deles para conversar e fazer um layout bonito, espetacular, profissionalíssimo como o nosso aqui do Verdades. Tá certo? Obrigado a todos então pela companhia, um grande abraço, até a próxima. Saudações alviverdes.